Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Vamos ler a palavra em pé, em reverência ao texto sagrado, como bom assembleiano. Atos capítulo de número 17. Deus está aqui. Aleluia. Atos capítulo de número 17, a partir do versículo de número 16. Está escrito assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Rio Verde. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos comecem a descer trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele agora, Jesus. Toma ela agora. Agora. Agora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Eu só vou pedir ao sonoplasta para me dar só um pouquinho de ganho de voz aqui, só um pouquinho, tá bom? E eu te agradeço. Vou pedir agora mais uma vez aquilo que eu disse agora há pouco, para os irmãos evitarem caminhar aqui na minha frente, tá? É porque eu estou ficando velho, estou ficando ranzinza, e qualquer coisa tira a minha atenção. Então, se puderem evitar caminhar aqui, eu agradeço bastante. Amém, igreja? Quem concorda comigo? Diga para o seu irmão: me deixe ouvir a palavra agora. Diga: não roube a minha bênção. Queridos, eu sirvo a Jesus Cristo desde criança, e eu prego o seu santo evangelho desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 46 anos, sei que estou com cara de 50 e o corpinho de 60, né? E você ri porque não é você, bocó, né? Só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis. Porém, eu não trago na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, a lembrança de um culto que Jesus tenha faltado a uma reunião.
3 pessoas entenderam, então eu vou tentar melhorar. Calma, eu vou melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Imagine faltado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui em Rio Verde, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva e pode dar um grito para acordar a cidade toda? Esta é a Assembleia de Deus. Vou pedir ao Robson que me acompanhe para mudar a música. Abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, para quem conhece a Bíblia e quem gosta das encíclicas escritas por Paulo, como eu, é uma aventura. Conhecer o tempo em que a igreja estava nascendo e os seus fundadores, os seus apóstolos, é um presente de Deus para nós que nascemos 2000 anos depois dos fatos acontecidos. Como estamos em um culto missionário, eu pedi a Deus para me fazer lembrar de um texto onde eu pudesse falar sobre missões. E o Senhor me fez lembrar desse texto em Atos capítulo 17. Eu te peço para se preparar, porque nós vamos entrar aqui pelo tapete da revelação divina, e tomara que você consiga voltar para a terra depois. Mas ler o capítulo 17 e ver a entonação da voz do gigante de Deus, de 1,5 metro de altura, não sei se você entendeu, o gigante de Deus, Paulo, tinha 1,5 metro de altura, uma cabeça agigantada, calvo por natureza. Há quem diga que ele era manco de uma perna e era caolho ainda por cima. E você ainda se acha feio? Olha o que temos na Bíblia. É esse nanico, homem valente, homem que teve um encontro com o Senhor Jesus lá na velha e ainda existente cidade de Damasco, ou pelo menos no caminho dela. Homem que peitou os céus ao ponto do próprio Cristo deixar o seu trono e vir encarar aquele nanico possuído por um espírito maligno que levava ele a matar crentes, a fechar igrejas. E o homem que Deus deveria ter matado, Deus dá para ele algo pior do que a morte. Jesus diz para ele: duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, a morte para você seria um presente, mas você vai ver quanto significa sofrer pelo meu nome. Nenhum outro sofreu como ele. Na Bíblia Sagrada ninguém se compara ao nanico Paulo, homem que por 3 vezes sofreu naufrágios, que foi mordido, picado por uma víbora, lançado de cima de muralhas, não uma, mas várias vezes. Homem que teve o seu corpo dilacerado, abandonado pela família, rejeitado pela própria igreja. E é essas dores que vão fazer ele ser o melhor de todos os pregadores. Quando perguntam para ele: você ainda serve a Jesus padecendo tudo que você padece? E ele não tem medo de dar um grito para nós ouvirmos hoje aqui, dizendo: nada me separa do amor de Cristo, nem a profundidade, nem a altura. É esse nanico que vai nos dar ensinamentos profundos aqui, porque ele aceita Cristo, se envolve com os apóstolos do seu tempo, só que ele toma um caminho diferente. Os discípulos do meu Cristo se esmeraram em pregar para judeus, e pregar para judeus era muito tranquilo, era confortável. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque os judeus viviam sob o peso do Império Romano, eram escravos. Embora pudessem caminhar, ir e vir, o preço que pagavam pela liberdade era extremamente violento. Então pregar para pessoas que estão cativas não é difícil. Os discípulos de Cristo poderiam ter pregado apenas para os judeus, ou quiçá, atravessarem ali a cidadezinha de Tebas, que faz a divisa entre Israel e o continente africano, e descerem para o Egito, ou para os países daquela península africana, e pregar para africanos, como nós vimos aqui os modelos e os desenhos do vídeo. É muito mais fácil e confortável, porque são pessoas que desde sempre sofreram. Quer ganhar uma vida para Cristo na África? Não é preciso ser um exímio pregador. Consiga recursos, vá em uma aldeia daquelas, leve um caminhão de suprimentos, de comida, e você vai ver pessoas virem aos milhares, pedirem comida na palma da mão. E depois que você der comida para eles, diga assim: posso falar de Jesus? Você vai ver eles sentarem e dizer: fale o que você quiser, que você matou a nossa fome. Uma coisa é você pregar para pobres,
Outra coisa é você pregar para pessoas que têm dificuldade de se autoaceitar, porque não tem beleza física, porque são doentes. Quer ganhar uma pessoa que tem crises existenciais com a sua aparência? Não é difícil. Diga para ela: Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. E por dentro você é extremamente belo. E não importa o que a carcaça tem, porque essa carcaça um dia vai para o pó da terra. Ganhar uma alma não é difícil. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Os discípulos do meu Cristo se esmeraram em ganhar judeus. Paulo se converte com eles. Paulo deveria ter seguido o caminho deles, porque ele é judeu. Ele poderia ter pregado na Judéia, na Capadócia, na Panfilha, na Frígia, coisa que ele vai fazer mais tarde. Ele poderia ter descido para o continente africano e pregar para os pobres, porque ali o evangelho seria aceito. Mas o nanico Paulo, pense num homem atrevido. Ele resolveu pregar para os gregos. Diga comigo, gregos. Não, faz biquinho para falar. 1, 2, 3. Acotovela o irmão do lado, diga: conhece os gregos? Pense numa civilização estranha, numa civilização violenta, numa civilização que tinham 4 predicados que somente eles no mundo antigo tinham. Os gregos eram ricos por natureza. Não bastassem serem ricos porque eram abençoados com uma terra e uma cultura que dava a eles a função do trabalho. Eram homens e mulheres belos por natureza. O DNA dos gregos era abençoado por Deus. Até os dias de hoje, pleno século 21, quando passa um homem bonito, a mulherada grita: parece um Deus. Olha aí, passou uma mulher bonita, ela vai alguém dizer: parece uma deusa grega. Porque os gregos primavam pela beleza, pelo corpo físico. Você sabia que essas academias que hoje nós temos pelo mundo, principalmente no Brasil nos últimos 30 anos, chamados de academias, já existiam na Grécia Antiga antes de Jesus nascer? Só que lá não era chamado de academias, era chamado templo do corpo humano. Os gregos eram apaixonados pelo biotipo humano, pelos bíceps, pelos tríceps. São os gregos, por exemplo, que inventam a medicina. Hipócrates é o pai da medicina. É claro que mais tarde quem vai fazer a medicina crescer são os egípcios. São eles que vão aprender, que vão fazer com que a medicina evolua muito. Por isso que até hoje encontram por aí múmias que ninguém consegue entender como é que elas estão ainda em estado de conservação tão pleno depois de milhares e milhares de anos. Porque eles esmeram na questão da medicina. Mas a medicina nasce com Hipócrates, um grego. Por quê? Porque eles tinham fascinação pelo corpo humano. Quem já ouviu falar aqui de Olimpíadas? Lembra de Olimpíada? Você acredita que tem gente que nunca ouviu falar de Olimpíada? Eu estou achando que eu estou pregando para ETs aqui. A criatura não deve morar no Brasil nem no mundo. Você nunca ouviu falar de Olimpíadas? Olimpíadas, esporte. Os esportes nascem com os gregos. São os gregos que inventam a maioria dos esportes que nós temos hoje no mundo. Os gregos criaram um panteão para os seus deuses chamado Monte Olimpo. E do Monte Olimpo vem o nome Olimpíadas. São os gregos que viveram antes do meu Cristo que criaram a fascinação pelo corpo humano. Então imagine um povo que é rico, imagine um povo que é bonito, mas tem mais coisas. Pergunte o quê? Pense num povo inteligente. Pense num povo que inventou uma matéria chamada filosofia. A palavra filosofia vem do latim, são 2 palavras unidas, philos e sofia. Philos seria amante, namorado, e sofia, inteligência, sabedoria. O que é filosofia? É amar o conhecimento. O que eram os filósofos? Eram homens que amavam a arte de pensar. Antes de Jesus nascer, os gregos já dissertavam sobre céu, terra, vida, pós-morte e coisas mais, porque eles eram apaixonados pela filosofia. Quem tem filhos aqui maduros, como eu tenho filhos na universidade, um dia desse eu estava em Brasília, meu telefone celular tocou no WhatsApp, quando eu vi minha filha Karen dizendo: pai, o senhor gosta de interpretar textos? Eu gosto muito de ler textos. Ela diz: me ajuda a interpretar esse texto. Um texto de 40 linhas. Eu comecei a ler o texto, eu não entendi desde a primeira palavra nem a última. E quando chegou no fim do texto, estava o nome do escritor, Sócrates. Eu falei: só podia ser Sócrates, Hipócrates, Aristóteles, Platão, essa turma toda que até hoje dá um nó na cabeça dos... Cadê os estudantes aqui? Que quando vão fazer a prova do Enem tem que falar sobre as crises aristotélicas ou as premissas de Platão. Se até hoje nós não damos conta de entender nada, imagina esse povo milhares de anos antes de nós que já falavam assim, eram inteligentes. Diga comigo, inteligentes. Eu já disse que eles eram ricos, que eles eram bonitos,
e eram inteligentes. Mas tem mais uma coisa que eles tinham. Pergunte o quê? Eles tinham um céu só deles. A religião grega dizia que o céu deles, o Monte Olimpo, ficava na Grécia. De onde, qualquer cidade da Grécia que você estava, bastava olhar para os lados e você ia ver os montes. E o Monte Olimpo, em forma de Andes, cercando a Grécia. E o povo dizia, lá moram os deuses. E os deuses gregos se dividiam em três. Eram eles, Zeus, Poseidon e Hades. A tríade de deuses do mundo grego. Zeus, Poseidon e Hades. Zeus é o deus dos deuses para eles. Poseidon é o deus dos mares. E Hades é o deus do mundo dos mortos, lá do inferno. Então esses três deuses, que eram irmãos, todos eles filhos de Cronos, um outro deus que eles mesmos prenderam, de vez em quando ficavam entediados no mundo deles. E sabe o que eles faziam? Vinham para o mundo dos mortais, encarnavam e saíam namorando as moças. E dessas moças vinham filhos, e os filhos deles eram chamados de semideuses. Nossos filhos conhecem a história de Hércules, Teseu, Perseu, Hera. Dia desse você foi no cinema, assistiu um filme, nem sabia, estava assistindo um filme de uma deusa grega, Diana, filha de Artemísia com Zeus, a Mulher Maravilha. Por isso que ela é bela daquele jeito, grega. Entenderam? Filha de um deus que de vez em quando ficava tenso lá na terra dele e vinha para cá namorar as mulheres. Esse era o pensamento deles. O panteão dos deuses gregos tinha mais de 1 milhão de deuses. A capital da Grécia era Atenas. Diga comigo, Atenas. Atenas era a capital do mundo intelectual. O apóstolo São Paulo, um belo dia, ao invés de pregar para os pobres africanos, ao invés de pregar para os aprisionados judeus, resolve pregar para os ricos, belos, sábios e adoradores, chamados gregos. A tradição diz que quando você atravessava a porta de entrada de Atenas, você encontrava na frente uma imagem de 10 metros de altura feita de ouro maciço. Embaixo havia o nome Zeus, Deus dos deuses. E embaixo um altar e sacrifícios ininterruptos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Era para qualquer pessoa que adorasse qualquer outro deus olhar aquele e sair correndo. Era para qualquer pregador que tentasse provocar proselitismo ali, olhar e ir embora. Mas o nanico de 1,5 metro de altura olha para a imagem de Zeus e vai para frente. Na mesma avenida, poucos metros à frente, tem uma outra imagem, uma imagem gigantesca. Embaixo tem o nome dela, Hades, rei dos mortos, altar e sacrifícios. Era para ele se assustar com esse dueto. Paulo não se assustou, andou mais um pouco na avenida, encontrou a imagem de Poseidon, com seu tridente na mão, o rei dos mares, e embaixo sacrifícios. Era para ele ter fugido dessa tríade de deuses, mas não, ele resolveu caminhar na avenida. A tradição diz que a avenida tinha mais de 5 quilômetros, e a cada metro quadrado um altar, pois Paulo olhou altar por altar, viu a imagem dos deuses e o nome dos deuses gregos, Poseidon, Diana, Artemísia, foi olhando uma por uma, e aquilo, ao invés de provocar em Paulo medo, provocou nele paixão. Lembra como eu comecei o texto? Paulo teve o coração quebrantado quando viu a idolatria de Atenas. Quando ele viu aqueles altares todos, ele quase teve um infarto no miocárdio. Ao invés de ir embora, ao invés de desistir do povo, ele foi até o último lugar da avenida. E quando ele chegou no último ponto da avenida, tinha um altar, só que não tinha imagem. O altar estava vazio de imagens, mas tinha sacrifícios. E ele então foi ler o nome do altar, e lá estava escrito: ao Deus desconhecido. Quando Paulo leu aquilo, ele disse: aqui é a minha deixa. Perto daquele antro de adoração pagã, o nanico dá um grito e diz: ó atenienses, eu conheço o Deus desconhecido. E ele começou a pregar. Acharam que ele falavam demais, então naquela época em Atenas, como era a terra da inteligência, disseram assim: você tem o que falar, então não vai pregar aqui não, você vai conosco para o Areópago. O Areópago era um anfiteatro a céu aberto, parecendo essa igreja. Havia uma meia-lua aqui onde o homem ficava, e aqui embaixo as pessoas, para ouvir. Todo mundo tinha direito de falar. Ali nasce a democracia, o poder dos homens, o direito dos homens falarem.
posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei o seu direito de dizer em qualquer momento. Isso é liberdade de expressão e democracia. Então Paulo vai para o Areópago, e ali na frente dele estão atenienses, todos eles, homens e mulheres. Era um dia de feriado, e quando ele começa a falar, as pessoas param para ouvir. Primeiro que ele chama atenção, pergunte por quê. Numa terra de beldades, ele parece um aborto. Numa terra de gente bela, ele tem 1,5 metro de altura, manco de uma perna e caolho ainda. Todo mundo olhava para ele e dizia assim: a mãe dele não deve ter dado sacrifício para Deus. As pessoas iam procurar uma madeira, olhar para ele, batia. Alguém dizia assim: olha, se você não for fiel a Zeus, ele vai te deixar igual aquele nanico ali. Então, como Paulo não tem beleza física, ele tem que conquistar de alguma maneira, sim ou não? Aí a minha Bíblia diz que ele começa a recitar a filosofia dos estoicos e dos epicúreos. 2 grupos de filósofos que tinham pensamentos adversos sobre morte, sobre vida, sobre desejo, sobre prazeres ou não. Os estoicos, além de serem filósofos, eram poetas. Diga comigo, poetas. E sabe o que o nanico Paulo começa a fazer? Começa a recitar o poema dos estoicos. E quando ele começa a falar de amor e versejar, a mulherada grega para ouvir, porque mulher gosta de ouvir poemas. Os homens queriam sair correndo, mas quem manda em casa é a mulher. As mulheres seguravam os gregos: não vamos embora não, esse homem, olha que coisa linda ele está falando. Quando Paulo percebe que ele tem a atenção das mulheres, ele tira o poema dos estoicos e começa a falar da filosofia dos epicureus, dizendo: o prazer não é o que vocês pensam, ele é completamente diferente, e ele é muito mais forte do que vocês possam compreender. Quando ele começa a falar isso, os homens param para ouvir. Quando Paulo percebe que ele tem homens e mulheres ouvindo, ele diz: agora eu posso falar o que eu vim fazer aqui. Primeiro ele usa de sabedoria. Eis o poder de um missionário. Ele cativou as pessoas conhecendo a sua cultura. E agora que todos estão olhando para ele, ele começa a pregar. Por favor, aperte o cinto para não cair da cadeira aí. O nanico começa a dizer: atenienses, caminhando pelo centro de vossa cidade, eu vi os seus altares, e vi que vocês temem tanto aos deuses, que com medo de algum deles ficar desagradável, vocês criaram um altar para ele, ao Deus desconhecido. E eu estou aqui para dizer para vocês que os sacrifícios de vocês subiram até ele. Eu sou sacerdote do Deus vivo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu sou sacerdote do Deus desconhecido. A tradição diz que quando ele fala isso, os homens começam a gritar ali: quem é este paroleiro? Porque ele prega sobre essas coisas. A tradição diz que começam a questionar ele: como é o seu Deus? Porque o nosso Deus, ele é musculoso. Pegue aí no Google, digite deuses gregos, e você vai ver os deuses gregos parrudos, queixo quadrado, viris, belos, nariz empinado, olhos profundos. As deusas gregas então são verdadeiras beldades. Então eles querem saber como é o seu Deus. Eu imagino Paulo dizendo: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Era um homem sofrido de dores. Quando ele começa a contar, ele diz: mas como ele era? Ele diz: ele era um carpinteiro. Imagine a gargalhada de todos que estão ali. O seu Deus era um carpinteiro. Estamos gostando dessa historinha, continue a falar. Só que ele é poderoso, e alguém questiona ele: porventura o seu Deus seria maior do que Poseidon, o Deus dos mares? Imagine Paulo dando uma gargalhada. E alguém perguntando: você ri por quê, Paulo? Ele diz: porque o meu Cristo, ele é infinitamente maior do que Poseidon. Aliás, quando ele esteve aqui, ele pisou em cima de Poseidon. E teve um dia antes de pisar, ele gritou com Poseidon. Ele diz: acalma-te, Poseidon, aquieta-te, Poseidon. Quando ele saltou no meio das águas, ele pisa sobre o reino de Poseidon. O meu Deus é maior do que Poseidon, porque além de pisar em cima dele, pegou Pedro, um discípulo dele, e fez Pedro andar em cima das águas, pisando sobre Poseidon. Ele é maior do que Poseidon. Alguém então resolve perguntar: porventura o seu Deus, esse desconhecido, é maior do que Hades? E Paulo dá outra gargalhada. Ele é infinitamente maior do que Hades. E para falar sobre Hades, eu não preciso nem falar dele. Ele me deu poder, eu que sou de carne. Ele, o meu Deus, me deu poder para vencer Hades. E Paulo deve ter contado a história. Eu estava pregando aqui em Corinto, uma cidade grega, há pouco tempo atrás.
E como tinha muita gente na casa, colocaram um banquinho para eu ficar na altura ou maior do que as pessoas. E enquanto eu pregava, lá na porta, quem é que aparece para o culto? Hades. E quando eu olho o rei dos mortos, ele olha para mim e faz assim: você, Nanico, quando terminar isso aqui, eu te pego em uma esquina. E quando eu olhei para o Hades de vocês, ao invés de ter medo dele, eu comecei a dar gargalhada. A tradição diz que perguntaram: e você riu por quê? Porque eu olhei para Hades e perguntei: Hades, onde está o teu aguilhão, Hades? Onde está a foice que arrebata o homem da vida para o reino dos mortos? Hades é a encarnação da própria morte. Eu, Paulo, olhei para ele e disse assim: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi do meu Deus, o Deus desconhecido, que é maior do que a morte. Os gregos entram em erupção, e alguém resolve perguntar: porventura o seu Deus é maior do que Zeus? E a história diz que Paulo gritou: onde é que está o seu Deus, Zeus? E todos apontam para o Monte Olimpo. E Paulo questiona: tem certeza que ele está ali naquelas montanhas? E alguém diz: sim, ali é o Panteão Olímpico, é ali que está Zeus, é dali que ele governa a terra. E Paulo então diz: então meu Deus é maior do que Zeus. Por quê? Porque o seu Zeus, quando quer olhar os céus, ele tem que olhar para cima, não é? Porque o céu dele é ali na montanha. O meu, segundo o Salmo de número 103, quando ele quer olhar os céus, ele se inclina. Tem que ser inteligente para acompanhar o meu raciocínio aqui. Zeus, quando quer olhar os céus, olha da montanha para cima. O meu Deus, quando quer olhar o mesmo céu, ele se inclina para baixo, porque a terra está por escabelo dos seus pés. Ele carrega os oceanos na palma da sua mão. O meu Deus é tão grande, igreja de Goiás, que ele está aqui nesta noite. E enquanto os pés dele passeiam aqui dentro, a face dele está diante dos serafins que estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Rio Verde está ficando cheio da sua glória. Alguém acredita nessas histórias malucas de um pregador que gosta de falar? Você acredita que o seu Deus é maior do que tudo? Se você acredita nisso, como é que você consegue ficar um culto como esse, que nós já estamos aqui há mais de 3 horas, olhando para o altar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Como é que você que veio para um culto de adoração de missões consegue ficar um culto como esse, me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Segura aí, se você veio para um culto de adoração de missões e fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, é porque você não conhece o meu Deus. Se você conhecesse o seu Deus, você estaria dando gargalhadas no seu problema, porque quando este culto terminar e você atravessar aquela porta, não ficará na sua frente nenhum tipo de inimigo, porque ele te acompanhará. Eu profetizo a falência do império das trevas aqui neste lugar. Não ficará Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua. Eu profetizo um tempo de graça, de glória, de milagre. Ah, se alguém acredita nisso, reage, reage, reage. Mão direita erguida ao céu, por favor, chacoalhe ela. Ó, tem gente que nem para fazer isso presta, ó, raça ruim. Chacoalhou a sua mão, coloque no ombro de quem está do seu lado, por favor. Isso, agarre o ombro da pessoa com carinho. Agarra aí, isso, agarra aí, irmã Laurete. Pega a Rosana aí, agarrou. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não, é com vontade, chacoalha ela, tira ela do lugar. Aí na parede, chacoalhe. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele vai sacudir a sua família, o seu ministério, a sua casa, a sua casa. Deus vai sacudir a sua existência. O Deus desconhecido escolheu esta noite, esta igreja, para refazer uma antiga aliança. Ei, ouça-me. Quando eu leio essas histórias de Paulo, sobe em mim uma glória. E eu explico por quê. Enquanto Pedro, Tiago e João se esmeraram em pregar para judeus que só murmuravam, pastor Roberto,
Paulo vai pregar para gregos. Não bastasse a audácia de falar em Atenas, ele vai plantar a sua primeira igreja grega na cidade de Corinto. Diga comigo, Corinto. Não ouvi? Pense numa igreja. Pense em uma igreja que nunca antes houve uma como ela e nunca depois houve outra. Pense numa igreja que para você entrar no culto, lá fora, você era obrigado a pegar uma senha com um diácono. Quer perguntar por quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Ô pastor, que igreja organizada? Organizada uma vírgula. Tinha que pegar uma senha, porque todo mundo na igreja era profeta. Só uma irmã deu glória, eu vou ter que desenhar. Eu desenho, não tem problema. Você consegue imaginar uma igreja onde toda a membresia é cheia do Espírito Santo ou não? Não, eu vou ter que desenhar mesmo. Nós não estamos mais em Rio Verde. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe de canto de olho esquerdo para a esquerda. Não é para virar a cabeça não, é para olhar de canto de olho. Olhou para a esquerda? Cuidado. Eis aí um profeta. Olhe para a direita. Cuidado. Eis aí alguém que expulsa demônios. Dá uma olhadinha para trás. Esse cura os enfermos. Olhe para frente. Esse aí interpreta línguas estranhas. Olha aquela turma ali da parede. Aqueles lá têm o dom da operação de maravilhas. Olha a turma da direita. Aqueles ali têm a palavra da ciência na ponta dos lábios. Revelação pura, nua e crua. Imagine uma igreja onde o poder do Espírito Santo pululava. Os crentes transpiravam azeite. Foi esta igreja que Paulo plantou, no meio da Grécia. Nem a igreja de Jerusalém foi poderosa como essa. E detalhe, Paulo nunca andou ao lado de Jesus. Ele teve que fazer um intensivão no céu. Quando ele conta, eu conheço um homem que se no corpo não sei, fora dele não sei, foi até o terceiro céu e ouviu, ou seja, aprendeu coisas inefáveis que não é lícito contar para vocês. Paulo traz uma revelação do céu e ele planta uma igreja viva, uma igreja de carne e osso, mas com homens e mulheres que caminhavam entre dois mundos. Caminhantes de dois mundos. Andavam na terra, mas viam o céu. Comiam arroz e feijão, mas quando oravam, os paralíticos andavam. Dormiam e acordavam de mau humor, mas quando oravam, o Senhor começava a operar com sinais, prodígios e maravilhas. Um dia um grego encontrou Paulo 20 anos depois, olhou para ele e disse assim: Paulo, nunca mais aconteceu o que aconteceu em Corinto depois que você pregou lá, porque ninguém tinha a sua capacidade de oratória, ninguém conseguia pregar como você pregar. Paulo puxou a orelha do cidadão e disse: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de sabedoria humana. Eu não preguei para vocês filosofia, eu usei filosofia para conquistar vocês. Mas quando eu fui plantar a igreja, eu plantei a igreja debaixo de demonstração de espírito, revelação e poder de Deus. Vou repetir: espírito, revelação e poder de Deus. Eu não sei se eu estou pregando para a mesma Assembleia de Deus onde eu cresci. Porque se eu estou pregando para assembleiano, tem assembleiano que diz assim: Senhor, eu quero que isso volte a acontecer comigo. Eu não olho para a igreja e vejo mais homens e mulheres, eu vejo brasas de fogo que podem ser incandescentes nessa noite. Homens e mulheres que podem continuar sendo bonitos, podem ser modernos, mas se não forem mundanos, o Senhor pode te usar. Homens e mulheres que podem ser para frente, só não podem deixar Jesus para trás. Homens e mulheres que podem viver nesse presente século com um aparelho de celular na mão, mas que quando oram, param de falar na língua dos homens e comecem a orar na língua dos anjos. Eu falei com Deus que quando voltasse aqui a este lugar, eu queria profetizar um tempo de avivamento sobre Rio Verde. Eu estava falando hoje com meu amigo Glaustinho, dizendo: eu conheço o estado de Goiás. Eu cresci nas Assembleias de Deus ouvindo os maiores pregadores de avivamento saindo do estado de Goiás. Eu vi quando houve uma mudança na música brasileira evangélica, quando nasce em Goiânia as grandes comunidades.
O estado de Goiás deu para o Brasil avivalistas, deu para o Brasil ungidos levitas. E de repente, nos últimos anos, a única coisa que a gente escuta do estado de Goiás são políticos sendo presos a toda hora e briga de igrejas com igrejas. Quem sabe nesta noite Deus não põe um ponto final nessa porcaria? Quem sabe nesta noite Deus não encontra aqui um maluco, uma maluquinha, alguém que não queira mais andar junto com o sistema, alguém que ao sair daqui, ao invés de ir para a televisão assistir Big Brother, vai pegar a Bíblia Sagrada, rachar o joelho no chão e vai dizer: eu só saio daqui quando o Senhor me der o que deu para Paulo. O Deus de Paulo não mudou, é o mesmo hoje, está aqui entre nós e pode te usar. Quando eu falei aqui no início da minha pregação que eu estou aqui com alguns veteranos, eu não falei besteira. E acredito que tudo terminou com esses veteranos que estão aqui. Tente lembrar de algum outro pregador que surgiu com graça, com capaz de arrebatar multidões. Pense em um levita que você consegue ver a longevidade do ministério, como você vê a irmã Lorete cantar desde criança. Onde está o último levita que explodiu nas paradas de sucesso, ao ponto de gravar uma livezinha dizendo assim: eu estou acima da média? Onde está aquele que chamavam de irmão, que cantava e encantava e todo mundo cantava as músicas dele com ritmo baiano, e hoje ninguém nem sabe onde está? Onde está o último pregador que fez isso ou aquilo, com operação de dentes de ouro, outras coisas mais? Por que é que desapareceram? Porque não tinham profundidade em Deus, porque não vem da nossa velha. Eu ainda sou um crente raiz. Essa geração de crente Nutella precisa de um choque do Espírito. Precisam compreender que Deus não mudou. Ele pode nesse culto missionário te entregar as nações por herança. Ele pode levantar para você e te dar hoje um norte e te apresentar um continente inteiro. Eu acredito nisso. Alguém acredita nessas loucuras? Então, pelo amor de Deus, reage. Se você acredita nisso, pede, grita, planta bananeira. Se for preciso, se joga debaixo do banco. Pastor, mas o que é que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas, criatura. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Ou você busca Deus, ou Deus levantará as próprias pedras para clamar. Eu creio que Deus ainda levanta ungidos. Eu creio que nesta noite o Deus de Paulo Glaustinho está aqui dentro. E enquanto eu prego, esse arrepio que sobe pela sua coluna não é o efeito do ar-condicionado. Essa vontade de chorar não é um cisco que entrou nos seus olhos. Esse frio na boca do estômago não é uma ansiedade dos problemas de amanhã. É o Espírito Santo te tocando. É Ele gritando: eu quero te usar, eu quero te levantar, eu quero te colocar em destaque. Mas para isso acontecer, você tem que acreditar. E quem acredita tem que ignorar tudo e todos. É preciso aprender a adorar. É preciso voltar a buscar. Este lugar está sendo transformado em uma fábrica de campeões nesta noite. Fábrica de ungidos de Deus. Você pode ter entrado aqui sem saber o que veio fazer, como por exemplo duas moças que eu vi ali atrás lixando a unha enquanto eu estava pregando. Alguém avisa a elas que aqui não é um salão de beleza, aqui ainda é um lugar onde Deus levanta homens e mulheres com autoridade profunda. Alguém acredita nessas loucuras desse pregador? Então, em um salto, fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Onde estão os adoradores? Eu queria ouvir um coral de línguas estranhas aqui. Isso, eu queria ver o Senhor despertar você de novo. Nós não somos normais. Nós não somos normais. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os goianos que vieram a este lugar hoje. Eu vou pedir para que todos inclinem a cabeça por um momento. Eu vou fazer um convite de altar. Talvez eu vá até passar vergonha, porque os crentes de hoje já não obedecem mais à voz de um pastor. Mas eu não vou ser covarde. Eu queria orar nessa noite com homens e mulheres que estão aqui, que vieram de todas as partes, e que têm coragem de dizer: pastor, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais aquele crente fervoroso. Eu não tenho mais visões. Eu não tenho mais ousadia. Eu não prego mais, eu não canto mais.
Eu perdi a sensibilidade. Mas enquanto o Senhor pregava, do jeitinho de antigamente, foi brotando uma vontade aqui dentro. E por um momento eu disse: ao Deus de Paulo, me levanta, me devolve, faz uma obra nova na minha vida. Todos de cabeça inclinada. Se você tiver coragem, eu quero orar por você aqui na frente do altar. Vai ter que quebrar o orgulho, porque se quebrar o orgulho, você pode caminhar pelo jardim de novo. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. eu quero conhecer Jesus. Mas eu já conheço, pastor. Eu quero conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu quero conhecer Pede. Jesus. Eu quero Conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Pega na mão de quem está do seu lado. Irasui aqui entre velesturi di candorobas. Narai entre velesturi di candorobas. Perloim telo mantre velesturi di candorobas. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, o Senhor renova. Irmã Lauriette, eu queria tanto ouvir Deus dos deuses. Tem ele ainda? Não, Deus dos deuses não, é o Deus de Elias. Você conhece esse nome? Vamos cantar. Yeshua. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Ah, Deus! E milhares. Incline a cabeça, pegue na mão de quem está do seu lado, a igreja toda. Eu vou orar. Eu vejo um encontro de gerações aqui. Eu vejo crianças buscando. E vejo homens e mulheres de cabelos brancos orando. Eu vejo jovens chorando. E vejo homens e mulheres casados abrindo os lábios e cantando. Servir a Deus não pode ser um peso. Servir a Deus tem que ser uma alegria. Servir a Deus tem que ser com novidade de vida. Eu vou orar por vocês, e quando eu terminar de orar, a irmã Lauriette vai cantar. Ah, eterno,
eu venho em nome de Jesus Cristo Nazareno. Venho orar por este povo que teve coragem de sair dos seus bancos e estarem aqui na frente. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres escolhidos e vocacionados para terem contato com aquilo que é fora da nossa dimensão. Homens e mulheres que já sonharam, que já tiveram visões. Homens e mulheres que já profetizaram, que já cantaram, que já oraram por enfermos. Homens e mulheres que já subiram um monte para orar. Pessoas que tinham vocação missionária, atravessaram, Senhor, a barreira do orgulho, vieram ao altar, estão chorando, estão dizendo: eu quero voltar a ser como era antes. Se o Senhor está nesta palavra, enquanto a tua serva prepara o louvor, que os céus se rasguem em duas partes e comece a trovejar dentro desta igreja a sua glória que é divina. Caia sobre nós a sua unção que levanta. Ele vai. A trombeta eu posso ouvir. Eu quero ouvir aqui Rio Verde, o grande coral, o grande coral. Oh meu Deus, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Solte a mão do seu irmão e levante ela para o céu. Recebe esta graça. Isso. Comece a treinar o seu espírito. Fale em línguas. Adore a Deus. Erga a sua voz até o céu. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. Cadê os pentecostais? E estes são os dias de hoje. O mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei bem forte. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Quem crê nisso, tira o pé do chão para adorar. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Oh meu Deus! Estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. Isso. E estes são os dias a ceifar, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já veio Jesus. Salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Cadê a mãozinha lá em cima pra dizer que esse é o nosso Deus? Esse é o nosso Deus. Não há Deus como Jeová bem forte.
Não há Deus como Jeová. 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 Meu Deus! Não há Deus como Jeová. Não há. Não há Deus como Jeová. Não há, meu Deus. Esse é o meu Deus, Ele é único para sempre. Não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Não há. Oh, não há. Não há. Não há. Ele vem voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia. A trombeta eu posso ouvir o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem o quê? Mais forte, mais forte. Ele vem. O grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Coral, coral, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Levante a sua mãozinha para adorar. Levante a sua mãozinha para adorar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus e não tem outro nem parecido com Ele. Ele é único para sempre. Eu queria você com as duas mãozinhas lá em cima. As duas. Vamos formar um grande coral para estremecer esse lugar, dizendo assim: meu Deus, coisa linda, Jesus. Cadê o coral? Não há Deus como Jeová. 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 Não há, não há, não há Deus como Jeová. 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 Recebe a sua cura. O grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem. Ele vai, ele vem. A trombeta é o coral, dizendo que a salvação. Coral, coral, o grande dizendo que a salvação. Levante a mão direita para o céu. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha família, contra a minha igreja, contra o meu estado, contra a minha vida, contra o meu ministério, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos 7 pessoas, porque o número 7 é um número profético. Esta é uma noite profética. E você vai dizer a cada um deles: o Deus de Paulo já visitou você. Os dons estão sobre a sua vida de novo. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer esta madrugada, quando você começar a ter sonhos proféticos. Alguns, quando acordarem amanhã de manhã e olharem no espelho, não vão se reconhecer mais. Quando chegarem no trabalho, vão perguntar a você: você viu um passarinho verde? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo que desceu sobre a igreja ontem à noite.
você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, Rio Verde, pastor Wellington, será chamado de capital do avivamento do estado de Goiás. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 7 pessoas e profetize. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Esta é a Assembleia de Deus. Ele faz o que Isso ele é um quer. culto pentecostal. Soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Esse é o meu Deus. Deus, Deus de verdade e vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Ele muda a sua história hoje aqui. Hoje, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar. Quem é este? Esse é o Deus dos deuses, meu lar. Adore ao Deus de Israel. Ai, Jesus, Pastor Wellington, esse é o meu Deus. bora fazer uma campanha toda Ele faz segunda-feira. o que ele